E agora nós estamos trazendo a ela, professora e coordenadora da Univida, Maria Denise Jorge, né? E nós vamos falar sobre esse projeto para entender um pouquinho melhor o que é a Univida, né? É um prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda aqui no Melhor da Tarde. Boa tarde, muito obrigada. Vamos falar um pouquinho. O que é a Univida? E, na verdade, qual o objetivo? Bom, Univida é um programa de extensão institucional. Nós já temos há 18 anos. Até o ano passado ele era comandado pela professora Kátia Floner, que fez um excelente trabalho. E agora a gente brinca que agora ele fez 18 anos, chegou na maioridade, então ele está na graduação agora, o programa, né? E esse programa trabalha com a questão do envelhecimento saudável e da qualidade de vida. Apesar de que ele é muito visto para o envelhecimento, nós hoje pretendemos assim, que pessoas de 20, 40, 30 anos não temos idade para entrar. Porque homens e mulheres, à medida que a gente vai nascendo e se desenvolvendo, o processo de envelhecimento já acaba acontecendo naturalmente. É verdade, né, gente? Eu, por exemplo, assim, né, tenho cada vez mais ficando com medo de envelhecer. Inclusive, vocês devem estar vendo aí em casa, né, gente? Que realmente hoje fiz aqui um procedimento, porque a gente tem medo de ficar mais velho, né? Mais experiente, né? Então, a gente tem que sempre estar se cuidando para ficar sempre jovem, né? E como que as atividades que influenciam positivamente na vida desses idosos? Bom, assim, veja, às vezes a mulher ou o homem já trabalhou, já fez bastante as suas atividades, cuidou dos filhos, enfim, e aí ele de repente se vê com necessidade de outros objetivos. Os filhos casaram, têm netos, e de repente ele se pergunta: o que eu estou fazendo? Eu não consigo mais me comunicar com meu neto, o mundo mudou, no meu tempo era diferente. E até essa questão mesmo da questão da aparência, da questão do entendimento, das mudanças físicas que acontecem e as limitações. Então, o que a gente busca? Instrumentalizar essas pessoas que participam com a gente a entender todos esses processos e se recolocar, digamos assim, com novas possibilidades hoje no mundo em que se vive. Principalmente a questão da tecnologia, a questão de estar dentro de uma universidade. Aí, às vezes, nós temos uma amiga tua que diz assim: mas eu nunca estudei, eu tenho só o 2º grau, isso é para quem tem faculdade. Não, justamente é a possibilidade de ele estar convivendo e vivendo lá dentro da Univale, tendo contato com crianças de 2 anos até doutorado e pós-doutorado, porque a gente, no Univida, faz essa intersecção de conhecimento. E a pessoa, de repente, se descobre: eu sou capaz, eu sei. E o que ela sabe é muito importante para nós, porque ela nos ensina muito. Então, a gente faz uma troca de conhecimento, né, professora? Certeza. Inclusive, esses dias eu vi uma reportagem super especial, que era um senhor também, que ele não teve a possibilidade, que ele não tinha uma condição financeira, né? Durante a vida, ele não conseguiu, né, desenvolver. A gente sabe que hoje a gente tem algumas prioridades, né? Uhum. E ele queria muito, ele adorava desenhar, e ele queria muito fazer arquitetura. Então. E os netos ajudaram ele a fazer. E agora ele está com 90 anos cursando a faculdade de arquitetura. E qual é o problema, Ana? Então, assim, a gente justamente trabalha com conhecimentos com professores de graduação, pós-graduação, professores com alto nível de conhecimento. E o que é mais importante é essa troca que a gente faz com alunos, enfim. E estar lá dentro é um desafio. Então, ele está protegido, cuidado por nós, né? Os filhos vão levar, é muito interessante, porque, eu vou levar a minha mãe. Eu disse: não se preocupa que a gente vai cuidar muito bem dela, né? E o que contribui para o aumento, na verdade, da expectativa de vida do brasileiro? Como é que ele lidar com esse público, né? E ele se sente alguns autônomos e felizes também? Com certeza. Eu sou professora também de enfermagem do curso da Univale já há bastante tempo, e com o decorrer da questão da mudança mesmo e dos novos serviços de saúde, começando pela vacinação, a gente já vê cuidado com a alimentação, atividades físicas, as pessoas foram mudando e foram envelhecendo com mais qualidade de vida. Então, a expectativa mudou bastante. Então, quando a gente trabalha ali, a gente vê que antigamente, vamos dizer assim, uma mulher de 40, 50 anos era uma vovozinha que estava com pijama, às vezes já, enfim, que a gente diz... Fazendo o seu crochê, seu tricô, né? Isso.
Hoje não. Hoje elas estão super ativas, trabalhando e, como você mesmo citou o exemplo, estudando, descobrindo que pode fazer outros cursos. Então, essa questão de tempo é uma questão de entendimento que você tem sobre a sua própria vida e sobre você mesmo. O tempo existe ou não existe de fato? Então, não temos muitos limites hoje, né? A gente consegue, dentro das nossas possibilidades, avançar muito mais do que a gente imagina. Eu brinco, professora, que eu, né, esse ano todo mundo sabe, eu vou fazer 40 anos, mas eu digo que eu me sinto garotinha, 30 anos, né, já, né? Que realmente é o espírito que a gente tem também, né? Com certeza. Só que eu gosto porque eu tenho maturidade já de 40, né? Professora, vamos falar um pouquinho, quantas turmas teremos esse ano e quantos semestres? Nós temos geralmente 2 turmas, mas a gente está com possibilidades de abrir mais uma, se for o caso, conforme o número de inscritos. Nós temos uma turma do 1, que a gente diz que são os conhecimentos iniciais a respeito de direito, cidadania, processo de envelhecimento, questão da psicologia positiva. E nós temos o outro, que são as veteranas. Elas gostaram tanto que não quiseram sair. Então, nós temos alunas hoje que já fazem parte do nosso curso há 13 anos. E elas não querem sair. E não querem realmente ir embora, porque é tão gostoso, né? E elas fazem voluntariado, que esse é o grande foco, né? Também instrumentalizar esses homens e essas mulheres para a questão do voluntariado, de poder ajudar. Então, por exemplo, tu deu o exemplo do crochê. A gente não ensina a fazer crochê, até porque não é o nosso foco. E nós temos hoje a própria prefeitura oferece cursos, hoje eles têm muita possibilidade de buscar esse conhecimento. Entretanto, o crochê, nós já sabemos o quanto ele atua positivamente nos processos mentais. E trabalhar com a neuroplasticidade, no sentido do seu cérebro descobrir outras possibilidades. Então, por exemplo, eu nunca aprendi a fazer crochê e agora, na minha idade, comecei a fazer. Aprendi a fazer. E eu relaxo com o crochê. Então, assim, por que eu não posso fazer crochê? Claro. E aí, as nossas meninas, né? Os nossos meninos, que eu digo que são os nossos alunos, sim, eles fazem grupos, eles têm grupos em igrejas, em várias atividades que eles fazem crochê para doar para roupinhas, que eles acabam se organizando. Das pessoas mais carentes, que eles mesmos começam... E isso são outros links que eles fazem a partir do Univida. Então, a gente fica muito feliz, porque às vezes alguém assim, eu gostaria muito de participar, mas eu não tenho como ir. Não te preocupa, a gente passa na tua casa e te pega. Eles fazem Eles mesmos fazem realmente, e outras relações. Que legal. Professora, o que é ministrado, então, no Univida? Então, hoje se trabalha muito com a questão dos direitos e cidadania desse idoso, até por conta de que as leis mudam muito e às vezes a gente vê idosos que se perdem um pouco nessa questão e às vezes, infelizmente, a gente tem notícias disso, são enganados. Então, a gente instrumentaliza a questão de aposentadoria, direitos e deveres. Nós temos toda a parte do envelhecimento saudável, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga. Nós teremos agora esse semestre a professora Sinara, que vai falar com a questão da voz, da comunicação, porque de repente a pessoa fala baixo e aí ela tem medo de se expressar, então a Sinara vai auxiliar nesse processo. A parte do equilíbrio emocional, de tratar como lidar às vezes com a tristeza, com a depressão. Olha, então é bem amplo. E o 2, elas são bem exigentes. O 2 é o nosso grande desafio, porque elas procuram sempre temas e professores que elas escolhem, elas têm uma autonomia fantástica e obviamente que a gente estimula isso, né? Então elas procuram assim cursos e nós temos que correr atrás para atender. E óbvio que a gente aprende muito, né? Que interessante. E como é que eu faço para participar do curso, né? Como é que eu faço para me inscrever também? As inscrições já estão abertas online, né? Nós temos o Facebook, a gente tem Instagram. Professora, eu queria então que falasse pro pessoal aí de casa, né? Realmente fala para aquela câmera que tem muita gente com certeza que já está querendo, né? A gente está falando aqui, nossa, muito bacana mesmo vocês aí de casa, então preste atenção agora. Nós temos o Facebook, Univale Univida. Nós temos o Instagram também, Univale Univida. E nós temos também, já no próprio link da Univale, a gente tem o acesso para fazer as inscrições.
Nós temos uma estagiária, porque as aulas já começam agora dia 7, eu ia perguntar, depois do carnaval. Isso, então, após o carnaval, então vai começar as aulas. Então, se a pessoa tem interesse e não conseguiu fazer inscrição no site, ela comparece no dia, no bloco B2, lá na frente, bem no início, perto da biblioteca, da reitoria. Isso, ali, né? Bem pertinho da biblioteca. Sala 106 e 107. E nós estaremos ali fazendo as inscrições. Então, é bem tranquilo. E se no dia 12, nós teremos a aula inaugural. Então, por exemplo, você tem a sua mãe e tem interesse de conhecer para ver se o seu pai ou sua mãe vão se adaptar e você mesmo quer conhecer o espaço. Então, esse dia será diferente, nós teremos a presença do reitor e algumas atividades culturais nesse dia. No sentido de apresentar todo o programa para a família mesmo e para quem tiver interesse. Então a pessoa pode estar indo, na verdade vai ser gratuito, daí essa aula experimental. Sim, essa aula experimental no caso. Isso mesmo. E o valor, a gente conseguiu esse ano, a Univale reviu bastante, né? E nós conseguimos fazer um valor de R$500 o semestre. Então, semestre? Então praticamente, na verdade, não sai nem R$100 por mês, é isso? Não, porque olha só, ela tem aula terças e quintas, das 2 às 17, e vai pagar R$500 em 5 vezes, que pode ser à vista ou parcelado. E parcelado ainda? Gente, olha que interessante. Então, vocês aí que realmente têm interesse em levar seus pais, né? Ou até vovozinha que estão nos assistindo, né? Pessoas mais experientes, vale a pena realmente estar indo lá na Univale para conhecer, na verdade, esse projeto bem interessante, né? Que não deixa de ser uma faculdade mais ainda da vida, né? Isso, a gente costuma dizer que é a faculdade da terceira idade. Da faculdade da terceira idade. E ao final ele recebe um certificado do curso, né? Esse Univida 1 tem 1 ano de duração e o outro é semestral. É semestral. E aí sempre ele recebe um certificado de que está cursando, que contribui também para o currículo. Porque hoje, quantas profissões você descobre depois de um determinado tempo da sua vida, né? Eu, na verdade, fui me encontrar, quase por mais de 30 anos, professora, que eu fui aluna da Univale também. Sou formada em Direito, as pessoas sabem, moda e inglês. Mas eu me encontrei realmente aqui na profissão que eu tenho hoje, que é a apresentação do programa, que eu amo de paixão, né? Professora, eu queria mais uma vez que você então desse um contato para as pessoas que estão em casa, por gentileza, para estarem se inscrevendo também, por favor. Pode ligar também para o telefone 3341-7537, que é o telefone da nossa secretaria. Nós temos o Facebook, Univale Univida, muito fácil de localizar. Temos também o Instagram. E temos o próprio site da Univale, que lá você consegue acessar em cursos de eventos. Olha que bacana. Professora Maria, muito obrigada pela sua participação. Espero que seja a primeira, mas a primeira de muitas vezes que esteja aqui conosco. Estamos à disposição, inclusive, para trazer mais convidados para você, falar sobre diversos assuntos. Será sempre muito bem-vindo, é um prazer. Muito obrigada. Imagina, obrigada.